Pet estava sofrendo e assistindo, participando do troca de passes e também ligado, assistindo ao Flamengo, a gente precisa se informar sempre. O Flamengo foi goleado, portanto, pelo Independente Del Valle em Quito. Uma noite com mais exibição física, técnica, tática. Foi dominada pelo adversário equatoriano, a equipe rubro-negra, e encara essa derrota histórica. Pet, você consegue falar? O que consigo falar? Realmente, mais ou menos, a gente não assistiu o jogo, eu também não assisti o jogo, mas acompanhando aqui resultados que estavam pintando na tela, né? Infelizmente, pelo que informações que estou colhendo e recebo mensagens aqui que isso estou acompanhando no celular, Flamengo, além do resultado, mereceu essa derrota. No segundo tempo, ainda mais Independente aumentou essa distância, essa superioridade, e isso culminou com esse placar histórico 5-0. Acho que alguma coisa tem que ser revista realmente. Acho que o Flamengo não pode levar 5 gols do Independente Del Valle, não pode ser tão superado dentro do campo como que estão dizendo que foi. Eu não posso afirmar isso porque a gente está fazendo o programa aqui e não consegui acompanhar o jogo. Mas placar e chances e superioridade de posse de bola e de finalizações é muito superior em favor do Independente Del Valle. Então, comentar além disso, infelizmente, não consigo. Sim, sim. Estávamos no ar aqui, obviamente. Mas eu acho que vale sempre a lembrança para tratar. Fala, contexto. Rafa. Porque eu concordo com o Pet. Eu acho que o Flamengo, pela sobra técnica, a supremacia que tem, a capacidade de investimento, não pode tomar de 5 no continente. Mas é a questão de não desmerecer, e não estou dizendo que foi o caso do Pet, mas que pode vir a acontecer, pode ter acontecido previamente e pode vir a acontecer a partir de agora, a partir do resultado. É um trabalho muito consolidado, o trabalho do Miguel Ángel Ramírez. Não é à toa que vira e mexe, ele é especulado no futebol brasileiro. A grande questão é se alguém no futebol brasileiro daria tempo a um treinador com ideias que também são contra a cultura. Quando se fala de tempo, que seria não o nosso tempo de treinou uma semana, tem que passar a jogar bola. Uma semana cheia de treino, então agora vai voar. Não é isso. Inclusive, o Ramírez foi treinador 1 ano da base do Del Valle antes de assumir o profissional. E ele está alinhado com o que é o discurso interno do clube, inclusive de desenvolvimento e venda, né? É retorno financeiro, acima de tudo. Um time sempre jovem, porque roda muito o seu elenco, mas que tem um trabalho espetacular. É o time que eliminou o Corinthians ano passado. É o time campeão da Sul-Americana, fez a Recopa contra o Flamengo. Foram 2 ótimos jogos. Ainda o Flamengo contra o Flamengo foram 2. Jesus venceu a volta por 3-0, mas talvez o resultado tenha sido até acima do que representa o confronto e o peso do confronto naquela época. São as 2 principais equipes do grupo. Independentemente de ser ou não um jogo para 5-0, como o Flamengo passa por essa oscilação, por outro lado a gente tem um Del Valle com um trabalho muito consolidado, né? E eu acho que isso sempre cabe como lembrança. E a questão do Ramírez. O Domi vai apanhar um bocado. Agora, se o Ramírez tivesse sido escolhido pelo Flamengo, ele fatalmente teria... Só não aconteceria porque ele não estaria do outro lado. O trabalho no Del Valle teria passado por um rompimento. Mas se ele tivesse sido escolhido pelo Flamengo, também estaria passando por um processo de adaptação e mudança na mentalidade dos atletas para aquilo que é pedido. Ele também é espanhol e também é adepto de um jogo mais posicional. Então, a grande questão do futebol brasileiro é que a gente quer o resultado, mas a gente quer o atalho, né? Não quer passar pelo processo. O Del Valle é um time que passou pelo processo, como clube de futebol. E por isso está colhendo esses frutos recentes. E batendo equipes brasileiras e batendo título em fim de temporada. Esse resultado talvez seja o chamariz, assim, né? Prestar atenção no que está sendo feito. Porque o nome dele já está em evidência no Brasil, falando só do treinador. Mas que tipo de chegada ele teria a um clube no futebol brasileiro com uma pressão completamente desmedida, né? Por isso que eu falei, se ele tivesse o tempo do Renato no Grêmio, ele ia fazer o time dele voar no Brasil. Mas quem é que tem? Esse ponto de interrogação continua. Esse ponto de interrogação continua e estou aqui vendo a nossa hashtag Troca de Passes, todo mundo já participando também enquanto você estava colocando esses pontos, Rafa. E você falou sobre essa questão do tempo, esse imediatismo. Eu ouso falar que não é só na cultura do futebol, é na cultura do brasileiro. Nós queremos atalho para tudo, né? Tudo de uma forma mais fácil e que dê resultado para ontem. Não é para hoje, é para ontem. As coisas têm que funcionar para ontem. Mas eu vou dar uma moral aqui para a galera também. O
O Emerson Figueiredo colocou, com o JJ, Jorge Jesus, nesse mesmo estádio, empatamos em 2-2 e com torcida, chamando a atenção para esse resultado. Outras pessoas também se manifestando, o Eduardo Cavaleira colocou, é justo o Flamengo, com o elenco que tem, levar um passeio de um time menor financeiramente e fazer os flamenguistas ficarem tristes? Na opinião do Eduardo, culpa total do Domenech. Sim, ele acabou de chegar e está passando por um processo de transição. Passa pelo treinador, claro, ele está modificando a forma da equipe atuar. A grande questão é que qual é o futuro desse Flamengo? Se a partir de agora, se o trabalho não encaixar imediatamente, porque então a mente pode interpretar que o que segurou o Jesus no cargo foi ter, por exemplo, revertido os 2-0 do Emelec, né? O Flamengo fez um péssimo jogo contra o Emelec no passado, na ida na Libertadores, sendo que o Emelec era muito menos time do que esse Del Valle é. Né? Então, assim, e nem tem altitude em Guayaquil. Ainda tem a questão da altitude em Quito. Então, assim, tem uma série... Eu concordo que o trabalho do Jesus estava consolidado no princípio da temporada. Ele vinha do melhor ano da história do Flamengo. Comparar esse Flamengo atual, na transição, com o melhor Flamengo do ano passado, vai ser um peso impossível de carregar. Segura aí, Pet. Segura aí. A gente vai fazer um breve intervalo. Na volta vamos falar mais desse resultado de 5-0 do Independiente Del Valle em cima do Flamengo pela Libertadores da América. E também vamos falar de Sampaoli. A gente estava falando do Thiago Neves e a situação do Sampaoli, que faz algumas exigências de algumas peças solicitadas depois dessa rejeição toda por parte da diretoria alvinegra, também será pauta para o nosso debate aqui já. Então fica aí.